pessoal colocou uma imagenzinha aqui na porta, e toda vez que eu olho para cá, para a direção, estou sozinho no instituto, né? E tem um cabra ali. Muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o material que eu preparei para a nossa aula de hoje. Só que antes de propriamente entrarmos na aula, gostaria de perguntar se nessa semana vocês conseguiram, de alguma forma, no estudo das Escrituras, pensar num símbolo, né? Lembrando que a nossa aula anterior foi sobre símbolos, onde o profeta de Deus ele disse que todo o templo é uma casa de aprendizado. Ali somos ensinados a maneira do mestre, seus métodos diferem dos de outras pessoas. Seu modo de ensinar é antigo e rico em simbolismo. Podemos aprender muito ponderando a cada símbolo representa que o que cada símbolo representa na realidade. E aí nós temos aqui o convite, que era estudar as escrituras nessa semana, que nós pudéssemos aí escolher um símbolo, né? Água, luz, vestimento, caminho, e ponderar profundamente sobre o que eles ensinam sobre Jesus Cristo e o plano de salvação. Alguns de vocês, vocês tiveram alguma experiência semelhante? Chegaram a praticar, esqueceram? Como é que foi? Eu não estava na aula passada, então eu acabei não fazendo essa atividade. Ok. Quem estava? Fez? Se não fez, continua aí o nosso desafio para reflexão sobre os símbolos que representam aí o nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar um pouco, como eu falei para vocês, sobre a investidura. E aí é importante a gente entender, compreender, né, que a investidura ela é uma experiência sagrada e uma fonte de poder para a vida. Mas eu gostaria de perguntar para vocês, o que que você sabe sobre o significado da palavra investidura? O que que vocês sabem sobre essa palavra? Significa que depois que nós fizermos a investidura, nós estamos investidos no poder do alto, né? Bom, alguém mais? O que que vocês acreditam quando a gente pensa na palavra investidura no templo? Qual é a relação? Qual é o significado que tem? Consegue pensar em alguma coisa? Sabrina, Jéssica? Não? Muito bom. Então eu gostaria de um voluntário, uma voluntária para ler para a gente a questão da investidura, o significado da palavra. A investidura é uma dádiva de Deus. A palavra investidura significa, neste contexto, dádiva, ou bênção espiritual especial. É uma ordenança sagrada. O recebimento da investidura do templo é uma das experiências mais sagradas de sua vida. Pergunto, essa afirmação ela tem esse significado para vocês? Ao receber a investidura de vocês no templo, essa experiência vocês consideram ela uma das experiências mais sagradas que vocês receberam? Para mim, sim, Messias, eu considero com certeza, absolutamente gênero, número e grau. Eu digo assim, eu costumo dizer que nem o meu selamento vai superar a minha investidura, porque eu lembro que quando eu morava em Marapanim, eu faltava praticamente um ano para me batizar e alguns meses para eu conhecer a igreja pelo Facebook. E eu lembro que um dia eu já estava convertida, né, ao meu Salvador, porque eu converti primeiramente o meu coração, né? E eu Uhum. lembro que um dia eu escrevi uma cartinha para Deus
E nessa cartinha eu dizia para ele que eu queria que ele pudesse me ajudar para que eu pudesse sempre estar como uma noiva à porta esperando e que nunca me faltasse óleo suficiente. E Legal. também que ele pudesse me prover um casamento no templo. Só que quando eu coloquei essas palavras, eu jamais imaginava. Eu nem conhecia templo, eu não imaginava que existia templo. Eu imaginava que existia Uhum. igreja, eu sabia que existia igreja. E quando eu coloquei templo, eu estava me referindo à igreja. Então, Legal. quando aconteceu a minha investidura no templo, que eu vi ali acontecendo tudo que eu tinha escrito para Deus, sabe? Quando eu me vi ali, exatamente, sabe, com uma noiva à porta, aguardando o noivo, né, e com óleo suficiente, eu fiquei, assim, encantada. Então, com certeza, o dia da minha investidura é em primeiro lugar, da minha bênção em segundo. Não vai, para mim é insuperável, insuperável mesmo por conta dessa experiência que eu tive muito, muito antes de conhecer a igreja. Legal. Muito bom. Obrigado, Daniele, por compartilhar essa experiência. Agora pense no seguinte: o que que significa para você o fato da investidura ser descrita como uma dádiva pessoal de Deus? O que que significa para você? Só complementando, por exemplo, Daniele, o que que significa para você o fato de a investidura descrita, né, como você já falou, ela ser uma dádiva pessoal de Deus? Ah, significa para mim uma grande bênção, né? Algo que nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que eu poderia ter um dia. E a dádiva do Senhor, ela é um presente, né? E é algo com certeza assim, eu não tenho palavras para descrever. É um sentimento assim que excede, é uma felicidade que excede todo o entendimento. De verdade mesmo. Eu me sinto tão feliz Legal, quando eu falo sobre isso que eu não tenho palavras para explicar, de verdade mesmo. muito bom. E a Jéssica e a Sabrina, vocês acreditam que a preparação pessoal ela pode influenciar na experiência ao receber ao receber a investidura? Vocês acreditam que precisa realmente estar bem preparado ou só disposto a fazer a investidura no tempo? Vai lá, Sabrina. Para mim, precisa estar bem preparado. Eu lembro da minha, eu tive duas entrevistas com o meu antigo presidente de estaca, né? Então a gente conversou muito a respeito quando eu falei para ele que eu queria tirar minha investidura, porque quando eu tirei, quando eu queria, no ano que eu ia tirar minha investidura, né, ainda estavam falando assim, não, mas só pode tirar se tu for para missão ou se tu for casar, né, que não foi o meu caso, né, já que eu não fui nem para missão e eu nem casei naquele ano, né, mas desde o início o meu presidente de estaca tinha me apoiado muito, então ele me ajudou a me preparar, a estudar. Então foi uma coisa muito importante para mim. Eu sei que isso fez toda a diferença na hora da minha investidura, né? Todo aquele preparo, toda aquela conversa que eu tive com o meu presidente. Então, para mim é de extrema importância a gente estar preparado, principalmente espiritualmente, para isso. Porque, como diz, né, é uma dádiva. É o Senhor nos dando mais uma oportunidade da gente conseguir a nossa salvação, né? Uma oportunidade da gente voltar a viver com Ele. Então requer todo um preparo. Não é só dizer, eu quero fazer, ir lá e fazer. Muito bom. Interessante, né? Porque a Jéssica ela colocou no comentário, no chat, os dois. E aí, quando você terminou de concluir a sua frase, realmente faz sentido. É, até o fato de você querer, né, mas não estar bem preparado, faz muito, faz muito sentido, né? Assim, não, mas eu quero fazer, embora eu não esteja me preparado, eu quero fazer. Só que quando a gente pensa que é uma dádiva pessoal de Deus, a gente realmente precisa estar preparado para esse momento. Porque senão vai ser algo, Vou vamos dizer dobrar essa assim, roupa. vai ser algo do tipo, eu vou usar só mais uma roupa por baixo da minha roupa. Não vai ter um significado especial. E olha só que interessante o que a gente aprende sobre isso, né? Sobre uma dádiva de Deus. Um voluntário para ler.
O recebimento da investidura do templo é uma das experiências mais sagradas de sua vida. A preparação pessoal tornará a experiência mais significativa e vigorosa. A palavra investidura significa dádiva. Nesse sentido, a investidura do templo é literalmente uma dádiva de Deus, por meio da qual ele confere bênçãos sagradas sobre você. Né? Interessante, assim, deixando um pouco mais claro, né, do que seria uma dádiva pessoal de Deus. Quando a gente olha para isso, a preparação pessoal ela vai tornar essa experiência mais significativa e vigorosa do que apenas o desejo da pessoa de querer fazer sua investidura. Eu lembrei muito, até agora veio à mente, né? Essa parte da preparação da Sabrina, da entrevista, aonde, se for para o templo, ou se for para a missão, ou se for casar. Não, na verdade, isso é um compromisso entre nós e o Senhor, e quebrou, né, esse paradigma que existia antigamente. Ué, mas se tem um templo aqui, eu não preciso mais esperar ir para a missão ou casar. Eu já gostaria de receber essa dádiva, eu gostaria de receber os meus endowments, como nós aprendemos. Olha só o que ele conclui dizendo no discurso. A investidura só pode ser recebida à maneira do Senhor e em seu templo santo. Algumas das dádivas que recebemos por meio da investidura do templo incluem, primeiro, mais conhecimento sobre o propósito e ensinamento do Senhor. Segundo, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. Terceiro, orientação e proteção divina para servir ao Senhor. O quarto, mais esperança, consolo e paz. E quinto, bênçãos prometidas agora e para sempre. Quando vocês olham para essas promessas, né, para essas dádivas, das 5 dádivas prometidas aí, qual delas vocês acham que é a mais crucial para os jovens que ainda não fizeram a sua investidura no dia de hoje? Entenderam a pergunta? Das 5 dádivas prometidas, essas 5 que estão listadas aí, qual delas você acha que é mais crucial para os jovens que enfrentam desafios de hoje e por quê? Posso falar? Pode, Sabrina. Eu tinha até colocado aqui no chat, né? Para mim é a terceira, né? Orientação e proteção divina para servir ao Senhor. Porque quando a gente faz a nossa investidura, né? A gente, como diz o primeiro, né? A gente abre os olhos, a gente adquire mais conhecimento a respeito do plano e o que a gente tem que fazer para voltar a viver com o Pai Celestial, né? Então é um Uhum. conhecimento a mais, mas principalmente para os jovens, adolescentes, assim, que estão entrando na fase adulta, a gente vive numa geração extremamente difícil, né? Porque Satanás conseguiu normalizar muitas coisas erradas. Questões de pornografia, músicas, vídeos, né? São coisas bem explícitas que a sociedade passa como normal, né? Então, a geração de agora que vive na internet é a mais afetada, né? Então, quando a gente ainda não tem a nossa investidura e vive na sociedade que a gente vive, é uma situação mais complicada. Então, ele requer mais orientação e proteção para eles. Legal. Gostei muito, Sabrina, muito da sua explanação. Principalmente quando a gente pensa assim no mundo que nós estamos hoje e os desafios que os jovens têm, faz muito sentido isso, orientação e proteção divina. Porque é um símbolo, né? Quando a gente pensa na investidura e a gente pensa nos garments que nós utilizamos, ele é um símbolo disso, ele é um símbolo do convênio, é uma lembrança dos convênios que nós fizemos com o Senhor, e isso aí nos dá orientação. Até porque eu estava até pensando essa semana que a gente está numa geração em que, se olhasse lá para trás, quando os nossos líderes diziam o que nós deveríamos fazer, era muito fácil para a gente. Eu, pelo menos, não era muito de questionar. Eu só ia lá e cumpria.
né? Hoje, se você dá uma diretriz ou determina algo para o jovem ele vai questionar, ele vai perguntar por que que tem que ser assim, por que que não pode ser assado. Então, dentro do que você comentou, Sabrina. Então, realmente, assim, eu acho interessante essa questão da orientação e proteção divina. Pode concluir, Sabrina. Pois é, só vou concluir. Eu lembro quando eu tirei a minha, eu ia tirar a minha, no caso, eu escutei muito os líderes falando assim, não, mas tem que pensar direito, porque vai que acaba acontecendo alguma coisa, né? Então já é uma situação mais complicada, vai ter que passar por conselho depois. Então era todo aquele, é todo um tabu, né? Que ou tu ia pra missão mesmo, ou tu casava pra te poder tirar a investidura, né? E eu sempre conversei muito sobre isso com meu antigo presidente da estaca, né? Sobre justamente entender as consequências das minhas escolhas, já que eu estava decidindo tirar minha investidura, né? Mas era toda uma preocupação, até mesmo depois de já ser investido, né? Toda uma preocupação justamente pelas tentações de Satanás, né? Porque não é porque a gente tirou nossa investidura que a gente não vai ser mais tentado. Então, é toda uma preocupação antes, mas continua uma preocupação também depois. É aquela questão, né, Sabrina, da frase lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, né, trazem consigo grandes responsabilidades. Então, o fato de nós sermos investidos traz uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo traz a lembrança de que o convênio que nós fizemos foi uma dádiva estabelecida entre o Senhor e eu, entre eu e o Senhor, ou seja, é muito pessoal e nos ajuda muito. Agora, Pessoal, posso fazer um comentário? pode sim, Daniele, fica à vontade. Com relação a isso, eu sempre foco no Salvador, sabe? Eu procuro muito estudar as palavras do Salvador, tanto no livro de Mórmon quanto na Bíblia. E eu gosto muito de uma frase que ele diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, sempre que eu estou passando por uma situação, eu procuro ter bom ânimo, procuro sempre enxergar o lado positivo. E eu sempre digo que é mais que positividade, é fitar os olhos e fixar no meu Salvador, porque eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que quando a gente fixa nosso propósito, nossa esperança nele, todas as outras coisas elas ficam muito pequenas. Às vezes eu olho para certas situações assim e só respiro. Ah, passou. Porque literalmente é isso. Quando a gente está com os olhos fixos na glória de Deus, no tanto que Ele, né, faz pela gente todos os dias, só acordar já é uma bênção, respirar. Eu sinceramente, é mais que otimismo para mim, é algo que eu não consigo nem definir. Se eu pudesse escolher uma das cinco, eu escolheria a número 5. Legal, muito bom, excelente. Eu gostei muito que você falou, porque me fez lembrar uma escritura em que o próprio Salvador, ele somente em um momento específico, ou após acontecer a ressurreição, que ele falou, sede vós perfeitos, né, como eu sou. As outras vezes, enquanto ele estava na carne, ou seja, enquanto ele não havia ressuscitado e recebido um corpo ressurreto, as outras vezes ele disse, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então, a perfeição, o próprio Salvador, ele só reconheceu ela quando ele ressuscitou, quando ele estava com o corpo incorruptível. E o mesmo serve para nós. Ou seja, o que a Sabrina falou faz todo sentido. Embora tenhamos nos esforçando, a gente esteja se esforçando muito, tenhamos a orientação, tenhamos a proteção divina, temos as investiduras sobre nós, ainda assim nós continuaremos sendo imperfeitos. E a perfeição vem por meio do Salvador Jesus Cristo. Gostei muito dos comentários de vocês, excelente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A dádiva número 2, ela fala sobre poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. E aí eu pergunto de vocês, o que que significa receber esse poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos? Como seria essa dádiva? Como esse poder nos capacita a progredir espiritualmente?
Bom, para mim, essa dádiva significa fazer todas as coisas que o Espírito orientar sem temor, né? Eu sempre penso que temer não é o certo, porque a própria Bíblia ela fala que 365 vezes ela fala não temas, não temas, não temas. Então a palavra de Deus ela é específica, né? Não temer. E como nós que somos batizados, investidos, nós temos o Espírito Santo, há certos momentos na nossa vida em que a gente vai precisar tomar algumas decisões, né? E diante dessa dádiva, a gente vai ter a certeza, né, de que a decisão ela é a correta. Apesar de que às vezes ela pode gerar uma dúvida. A gente pode pensar, será que isso é o certo? E aí eu sempre penso que se a gente sentir um bem, se sentir algo bom, é porque a gente deve seguir o caminho. Uhum. Muito bom. Gostei muito dos comentários. A Jaqueline, ela colocou aqui no chat, poder para fazer o que é correto. Peraí. É, o que é correto. Nossos desejos bons e justos. Muito bom. Quando a gente olha para essa dádiva, a gente sempre se pergunta muito assim, mas que poder é esse que a gente usufrui quando nós somos investidos? Alguns de vocês já tiveram uma experiência em que a investidura ou em que os garnets eles representaram um poder para vocês enfrentarem algum desafio, alguma tentação? Ainda não. Ainda não. Alguém já teve alguma experiência nesse sentido? Em que o fato de dos garnets, das investiduras, Jaqueline, Eu já. É verdade. É uma coisa recorrente que acontece comigo. Esses dias eu comentei, né, com meu marido que sempre que eu tô precisando de alguma coisa é, urgente, que eu tô passando por alguma dificuldade, ou sabe que eu preciso de uma resposta do Senhor, né? Eu oro, é, e peço pelo poder do sacerdócio, né? Pelo poder que me foi adquirido através da investidura. E sempre que eu oro dessa forma, eu sou respondida. Então, eu tenho um testemunho sobre isso, que é muito real mesmo, o poder do sacerdócio sobre a nossa vida, né? Sobre todos nós que somos investidos no templo. Eu acredito nisso. legal, muito bom. A gente aprende lá na iniciatória que os garments, eles, se usado de maneira adequada, eles servem como escudo e proteção contra o poder do inimigo. Eu tive uma experiência no período que eu estive como bispo, de uma irmã que ela estava tendo algumas experiências sobrenaturais, mas não positivas, né, negativas. E ela era uma pessoa investida. E interessante que isso estava acontecendo em um período, e aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi o seguinte, eu perguntar dela, você está usando seus garments? Ela falou, não, bispo, não estou. E aí ficou bem claro para mim que havia sido aberta uma porta escancarada, né? Para que o inimigo ele pudesse ter poder sobre ela. Porque quando nós estamos sem os garments, nós somos vulneráveis. À medida que nós usamos da maneira adequada e estamos com ele, as promessas de uma das dádivas é justamente essa, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. Ou seja, a gente tem um poder extra que nos capacita a tomar decisões que em outras circunstâncias nós não tomaríamos de forma positiva. Talvez, assim, vocês já tenham ouvido algumas experiências sobre essa questão da proteção que o Garment ele nos traz. Mas em si não é o Garment, é os convênios, são as dádivas que estão relacionadas a ele. Olha só que interessante. Quando a gente pensa no que significa o poder para fazer tudo que Deus faz, me remete muito ao que o presidente Nelson ele falou. Ele disse o seguinte:
sobre preparação pessoal para as bênçãos do templo, na Lia Rona de julho de 2001. Então, olha, faz bastante tempo, mas parece bem atual o que ele falou. Eu gostaria de uma voluntária para falar, para ler para a gente. Eu posso. Por favor, Jéssica. O presidente Russell M. Nelson ensinou que toda atividade, toda aula, tudo que fazemos na igreja visa ao Senhor e a sua casa santa. Nosso empenho de proclamar o Evangelho, aperfeiçoar os santos e redimir os mortos, tudo isso nos conduz ao templo. Todo templo santo é um símbolo de nossa condição de membros da igreja, um sinal de nossa fé na vida após a morte e um passo sagrado rumo à glória eterna para nós e nossa família. Vocês conseguem compreender que essa declaração ela faz total sentido quando a gente olha para o final dela e a gente imagina não, né? E nós pensamos nos convênios que nós fazemos no templo, porque ele diz o seguinte, é que todo o templo santo é um símbolo de nossa condição de membro da igreja, um sinal de nossa fé na vida após a morte, um passo sagrado rumo à glória eterna para nós e nossas famílias. Então, quando nós recebemos a investidura, é como se nós tivéssemos dado um passo, um dos últimos passos para poder voltar à presença de Deus. Porque na realidade se nós formos pensar que esse passo ele antecede o outro passo que nós precisamos dar para a morada celestial, para a glória celestial, que é o quê? Que é o casamento no templo. Então, sempre que nós pensarmos nos convênios do templo, a gente está dando os últimos passos, quando a gente fala de convênios, para voltar à presença de Deus. E aí, precisamos entender que isso tem tudo a ver com o Senhor e o propósito dele para conosco. Por isso que a gente precisa ter em mente essas dádivas, essas 5 dádivas. Mais conhecimento sobre o propósito e os ensinamentos do Senhor. Nós aprendemos sobre a verdadeira doutrina de Cristo e o porquê nós estamos aqui. Poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. Ou seja, somos investidos com esse poder para viver em meio a todas essas coisas que estão acontecendo no mundo. O terceiro, né, que foi bem ressaltado, que é a orientação e proteção divina para servir ao Senhor. O quarto, mais esperança, consolo e paz. E o quinto, bênçãos prometidas agora e para sempre. Então, ao olhar para essas dádivas e essa declaração do presidente Nelson, nós temos que compreender que tudo isso que nós fazemos hoje são um acréscimo, né? São, como a Daniele falou, né, no pensamento dela anterior, são as gotas de azeite que a gente coloca em nossas lâmpadas para o momento em que o Salvador ele voltar em sua segunda vinda. Dentro do que nós vimos até agora, vocês têm algum comentário, alguma pergunta? Então, vou seguir. Quando a gente pensa ainda mais sobre essa questão do templo e tudo mais, a gente tem que compreender que existe duas coisas que elas não podem ser desmembradas, né? É quando a gente pensa em investidura e salvação. Quem pode ler para a gente essa parte, investidura e salvação? Foco em Jesus Cristo e no plano. A investidura ajuda a perceber outras maneiras pelas quais a investidura abençoa sua vida e se relaciona com o plano de salvação. O conceito de convênio. Durante a investidura, os membros são convidados a fazer convênios específicos com Deus. O cumprimento desses convênios garante as bênçãos prometidas. Muito bom. Até aí, Sabrina. Então, primeira coisa tudo que nós fazemos no templo foca em Jesus Cristo e o plano. Mas quando a gente fala na investidura, o que que ela nos ajuda a perceber? De acordo com o que você leu, Sabrina. Ela ajuda a gente a ter outras perspectivas.
a respeito do plano de salvação e como tudo isso abençoa a nossa vida. Legal. Gostei muito dessa frase que você utilizou. Perspectivas, né? Outras maneiras de enxergar. Quando a gente fala também sobre os convênios feitos no templo e a investidura, nós temos que imaginar que é uma progressão contínua. Ou seja, aquilo que você aprender e sentir se tornará mais claro e mais precioso com o passar do tempo. A cada visita, você sentirá o amor de Deus. Eu gostaria agora de perguntar para vocês o seguinte: vocês conseguem ter essas experiências de modo contínuo ao irem ao templo? Ou ocorre muitas das vezes de vocês se depararem em momentos em que elas não são tão constantes como vocês gostariam? Sim, comigo é constante. Todas as vezes que eu vou Legal, ao templo e que eu vou na sessão, né, tanto da investidura quanto do magistério, iniciatória, eu sinto algo muito sobrenatural, muito, muito divino. A minha última experiência ela foi muito sagrada. Eu chorei praticamente, não tanto quanto a minha investidura própria, mas foi muito lindo, muito lindo. E eu tenho tido muita experiência linda. Não se tornou algo comum, com certeza, não é algo comum, nem algo que a gente possa, assim, nem algo que eu já me acostumei, ainda não virou um costume. legal. Ou seja, não tem essa questão de normalizar, né? Continua sendo sagrado. Que legal, Isso, exatamente. muito bom. Alguém mais? Eu acredito que grande. Eu acho que. Só me confirma, Jéssica, Jaqueline e Samantha, vocês são oficiantes? Eu sou do batistério, sou assistente, né, do batistério. Também Legal, sou. legal. Provavelmente deixa eu ver aqui. Ah, tá. Jaqueline ainda não é. Muito bom, mas nós temos dois oficiantes. Para quem é oficiante, a gente torna-se não automático, né? As experiências elas são contínuas. Porém, as experiências elas estão mais relacionadas às pessoas do que propriamente a nós. Pelo menos isso era o que acontecia comigo quando eu estive como oficiante durante 7 anos, lá no Templo de Manaus. Mas em alguns momentos eu cheguei aí ao templo e as águas que estavam rolando ali, para mim, elas não eram tão novas. E um dia eu me questionei. Eu andei assim, bem, o que está acontecendo comigo, né? Porque tudo deveria continuar sendo sagrado. E aí eu percebi algo interessante que está muito relacionado ao que nós vimos agora, né? Eu deixei de olhar como uma progressão contínua, o aprendizado, eu deixei de buscar, ou seja, foi algo meu. Eu acabei deixando de buscar o conhecimento que advinha por meio dos estudos. E interessante que depois que eu comecei a buscar isso, eu tive uma experiência muito, muito marcante para mim, principalmente no véu, né? Eu comentei com a minha esposa, eu contei essa experiência para ela, e ela falou assim: Nossa, eu também já tive essa experiência, você só teve agora? Eu disse assim, da forma nítida que foi hoje, sim, porque eu desejei buscar. Então, é algo que nós precisamos constantemente estar buscando, né? Que seja algo significativo. Temos um comentário aqui. Ah, não, é o Anderson que botou. Certo. Então, temos uma perguntinha aqui para a gente ponderar um pouquinho. O que significa a promessa de aquilo que aprendemos no tempo se tornará mais claro e mais precioso com o passar do tempo? Acho que a gente passa a compreender melhor, né, as coisas. A gente também recebe revelação sobre algumas coisas, né. De vez em quando eu comento com meu marido, né, a gente fica lá no batistério, às vezes sozinhos, né, e a gente fica conversando sobre coisas que a gente percebeu, é, assim,
principalmente sobre a questão da investidura, né? Que a gente aprende ali na investidura. E é algo bem interessante. Eu procuro, assim, agora. Antes eu não procurava tanto isso, mas eu passei a procurar mais, olhar com mais curiosidade, assim, né? Legal. Para mim aprender melhor, né? O que está sendo dito, porque é muito parecido com as parábolas de Jesus Cristo. Então, tá nas entrelinhas ali, os conhecimentos. Sim, isso é verdade. Não só os conhecimentos, como as experiências, né? Eu lembro que em Manaus, inclusive, foi para os registros do templo em Manaus, um belo dia, teve uma moça, uma caravana de Roraima, ou foi Rondônia, lá em Manaus, em que na hora que ela foi mergulhar, que a mocinha foi mergulhar, duas pessoas mergulharam. E todos os que estavam lá no batistério viram duas pessoas descendo e subindo. E mergulhando, né? Sendo mergulhado e subindo. E o templo, assim, o templo não batistério, ele se encheu de uma luz tão forte, de um poder tão grande, que todas as pessoas não seguraram o choro. Não conseguiram segurar o choro. E quando terminou, o oficiante, né, que estava dirigindo a sessão lá, o oficiante do. Eu até esqueci o nome agora. É, é, como é que se chama quando cuida da sessão? Coordenador. Isso. O coordenador do batistério, ele viu e ele não deixou passar, né? Ele chegou até a moça e perguntou o seguinte: disse assim, ó, por quem você se batizou? E aí a moça falou, por minha irmã. E aí ele perguntou, e como era a sua irmã? Aí ela falou, nós éramos gêmeas e pouco depois de, assim, de uns 7, 6, 7 anos, houve um acidente e uma delas faleceu. E aí faleceu sem ser batizado, né? E aí, quando foi feito o batismo por ela, é como se as duas tivessem mergulhado juntas. Então, foi para os registros do templo. Isso foi registrado lá em Manaus. E isso foi interessante, porque todos os que estavam ali presenciaram esse milagre, essa bênção. E aí demonstra que nas ordenanças se manifesta o poder da divindade, né? O poder de Deus. Então, eu trouxe só isso para a nossa aula, para mostrar que isso é real, mais claro e mais precioso com o passar do tempo se torna o nosso aprendizado. Então, o testemunho de todas aquelas pessoas que estavam lá foi fortalecido a respeito do quê? Do batismo vicário. E o mesmo acontece na investidura, na iniciatória, nos selamentos. Quando nós pensamos nas perguntas do templo, né, da recomendação para o templo, a 14ª pergunta, ela é o seguinte: ela deve ser omitida quando o entrevistado não tem recebido a investidura. Como todos nós aqui já recebemos, a gente vai relembrar um pouco dela, que diz o seguinte: você honra o seu privilégio sagrado de usar o garment conforme instruído nas ordenanças iniciatórias? Então, essa pergunta ela é feita sempre que nós vamos renovar nossa recomendação. Pergunto para vocês, qual é o significado dessa pergunta para vocês hoje? Quando ela é feita para você, se você honra o seu privilégio sagrado de usar o garment conforme instruído nas ordenanças iniciatórias, o que vem à mente de vocês? O que vem ao coração de vocês? Para mim vem um questionamento, né? Para saber se nós estamos realmente fazendo tudo o que nos foi proposto. Eu me sinto muito. Eu não sabia dessa pergunta, como sou membro novo, né? A minha recomendação ela é nova. Eu não sabia dessa pergunta. Achei ela muito linda. Eu me senti muito bem aqui, aqui até arrepiada, Legal. porque realmente eu penso. É uma frase muito que eu digo. Todas as vezes em que eu consigo algo na minha vida, né? Eu sempre, qualquer coisa, assim, cada detalhe que seja, eu sempre digo: toda honra e toda glória seja dada a Deus. E porque eu passei por situações assim tão difíceis e incrédulas assim de eu hoje estar andando, estar fazendo as coisas. Eu tinha um problema de saúde muito sério.
Então, para mim, usar o garment é mais que é como se eu estivesse realmente usando uma roupa de super-heroína, onde eu me sinto muito bem Legal, usar, fico feliz e eu honro muito isso. Sempre procuro legal, ver as roupas certas para que possa ser mantido não como secreto, que não é secreto, né? Mas é sagrado e é realmente uma honra poder usar. legal, muito bom. Continue assim, Dani. E verdade, eu não tinha percebido, né? Como você é investida, agora você ainda não passou por essa pergunta, porque quando você fez, você ainda não era investida. Legal, muito bom. E as demais irmãs? Sabrina, Jéssica, Jaqueline, Samantha. O que que ela significa para vocês? Eu penso muito sobre essa pergunta, me faz refletir também sobre a profundidade dos convênios que eu fiz no templo com o Senhor. E sobre a maneira como esses convênios eles estão moldando o meu dia a dia, as escolhas que eu estou fazendo. Então, eu sempre penso que o garment ele não é apenas uma peça de roupa, como já foi falado, né? Ele é um lembrete constante de que nós fizemos um convênio sagrado com o Pai Celestial, que nós fizemos promessas a Ele de que nós viveríamos de uma forma digna a voltarmos à Sua presença um dia. Então, essa pergunta, ela me chama muito a examinar o meu coração e avaliar se eu estou realmente deixando que os convênios que eu fiz com o Pai Celestial no templo, eles influenciam as minhas escolhas, o meu comportamento, a minha dedicação ao Senhor. Então, ele me lembra muito que o Garment representa essa proteção e esse compromisso que eu tenho. Então, me lembra de uma obrigação e de uma responsabilidade que eu tenho de honrar isso de uma forma, de uma maneira diária. Legal. Obrigado, Samantha, por compartilhar. Isso é real mesmo. Quando a gente pensa na palavra honrar ou dar honra, nós temos que pensar muito no significado dela lá do real, né? Que tem a ver com você tornar bem visto ou bem falado o que ela se destina. Só que a questão toda é que muitas pessoas ainda veem o garment como uma roupa. Então, assim, no geral, quando alguém vê ou percebe que nós temos os garments, a pergunta ou o comentário que vem é: nossa, você usa duas roupas, uma por baixo. E elas pouco sabem que, na verdade, essas roupas não são roupas, né? São símbolos do convênio que nós fazemos com o Pai Celestial, de honrá-lo, de, de, de preservá-lo, de honrar os convênios que nós fizemos, dos quais os símbolos nós carregamos. Olha só que interessante, nessa mesma pergunta, ela tem um comentário lá embaixo que diz assim, para nós lermos essa instrução que está no manual, que vem seguido dessa pergunta. Diz o seguinte: o garment do santo sacerdócio nos lembra o véu do templo, e esse véu simboliza Jesus Cristo. Quando você veste o garment, veste um símbolo sagrado de Jesus Cristo. Seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de segui-lo. O garment também é um lembrete de seus convênios do templo. Você deve usar o garment dia e noite por toda a vida. Quando for necessário tirá-lo para atividades que não possam ser justificativamente feitas usando o garment, busque o colocar o mais rápido possível. Ao guardar seus convênios, inclusive o sagrado privilégio de usar o garment conforme instruído nas ordenanças iniciatórias, você terá maior acesso à misericórdia, à proteção, à força e ao poder do Salvador. E tudo isso nós aprendemos lá no manual geral, no item 38.5. Pergunto para vocês, uh, o que tipo assim, o que torna especial o Garment ao vocês verem essa orientação sobre o uso do Garment? Poder, né? Ele fala, ele é bem claro, né, quando ele diz força e poder de Salvador. Em outras palavras, eu sei que eu sou muito nova, às vezes não tenho as palavras certas para falar, para mim é muito chique.
Poder, né, me sentir assim toda poderosa. É muito bom, é muito bom. Mas a promessa é essa, Dani. Satanás ele não terá poder algum se nós utilizarmos ele da maneira correta. Porque olha só que interessante, essa instrução, essa visão e essa percepção, ela poderia ter existido antes, mas ela só foi revelada há pouco tempo, em 2019. Esse tipo de instrução nós não tínhamos, Daniel. Que o garfo do santo sacerdócio, ele lembra o véu do templo. Ele tinha outro significado, mas de maneira bem clara, para muitos de nós, não tinha essa percepção, essa instrução de que ele lembra o véu do templo. E quando nós pensamos no véu do templo, o véu do templo simboliza o quê? Jesus Cristo. Então, quando nós utilizamos, estamos usando da maneira correta e honrando os convênios que nós fizemos, nós estamos carregando conosco quem? Jesus Cristo. Por isso que eu ri, mas foi assim, é porque é também o que eu consigo enxergar, é o poder. Né? Quando eu uso da maneira correta, é o poder de Deus que está em mim, que está comigo. Alguém mais? Tem algum comentário? Alguma coisa chamou a atenção sobre essa orientação? Não? Muito bom. Olha só o que o presidente Russell Nelson ele falou sobre a vestimenta do templo e o simbolismo do compromisso contínuo. Quem pode ler para a gente? O uso da vestimenta do templo possui grande significado simbólico e representa um compromisso contínuo. Assim como o Salvador nos deu um exemplo de sua capacidade de perseverar até o fim, usar a vestimenta é uma maneira de demonstrarmos fé inabalável nele e em seus convênios eternos conosco. Muito bom. Jéssica, ao ler essa declaração do presidente Nelson, foi feita em outubro de 2010, e essa orientação a respeito do uso do Garment, qual foi teu sentimento? Qual foi a tua percepção a respeito dos Garments e o uso dele? Quando a gente aprende, né, os garments representam diretamente Jesus Cristo, né, se tornar algo muito mais sagrado. Eu confesso que antes eu não tinha muito essa compreensão, assim, né? Acho que quando eu aprendi isso, eu passei a tornar algo mais sagrado. Eu tinha ainda uma dificuldade, né, em investir por conta do calor também. Mas eu não consigo. Ainda assim, eu não consigo ficar sem, né? E quando acho que até mesmo o jeito que a gente cuida do garment, né, de tornar ele mais, ai, como é que fala? Mais bem cuidado, né? Uhum. A gente teve um discurso numa conferência Destaca, né, que falou sobre isso, exatamente sobre o garment representar Jesus Cristo. E o discursante lá, que foi acho que uns 70 de área, ele falou: como é que está o seu símbolo de Jesus Cristo, né? Será que você está cuidando direito de Jesus Cristo? Ou o seu símbolo de Jesus Cristo está todo esburacado, está jogado por aí pela casa? E eu fiquei assim, aquilo pesou na minha consciência. E eu saí separando um monte de garment antigo para eliminar, né? Nossa, que pergunta. Olha, até você me fez refletir a respeito da sua experiência, Jéssica. Mas realmente, a gente precisa ponderar muito a respeito disso. Se representa o véu, se simboliza o véu e o véu representa Jesus Cristo, a forma como está os nossos garments diz muito sobre como a figura de Jesus Cristo está em nossas vidas. Obrigado por compartilhar isso. É um aprendizado para mim também. Alguém mais tem algum comentário? Isso que a Jéssica falou aí é verdade. Teve uma pessoa da minha ala que assistiu, acho, esse mesmo discurso.
E aí também ela comentou lá na aula sobre isso, sobre a gente poder organizar os nossos garments de uma maneira respeitosa, né? Porque ele é realmente isso. Ele significa, né? Salvador em nossas vidas. É interessante vocês comentando sobre isso. Quem é investido, peraí, um pouco, há mais de 10 anos, existia uma orientação antes, sempre existia uma dúvida como manusear, como fazer com os garments, né? O que fazer, quando usar, quando não usar. Em 2019, foi recebida uma orientação de que nós não daríamos mais sugestão de como utilizar, em que momento usar, em que não usar. Por que que isso foi feito? Por causa justamente dessa orientação de que quando você veste o garfo, você veste um símbolo sagrado de Jesus Cristo, seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de segui-lo. Então, hoje não existe mais uma orientação a não ser da primeira vez, quando você é investido. Posterior a isso, ninguém vai dizer para você como você deve ou não usar os garments. Por quê? Porque isso é um símbolo, o uso dele é um compromisso de seguir a Jesus Cristo. Então é você quem determina. Eu lembro que quando eu fui investido em 2005, a orientação que tinha era: se você tiver dúvida, quando você for na próxima caravana, você chega lá no templo e pergunta da presidência do templo e eles te instruem. Essa era a orientação que nós recebíamos. Hoje não, a orientação ela é bem clara. O momento que você vai usar, que não vai usar, isso é determinado por você. Mas uma coisa é certa: seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de segui-lo. Então, assim, provavelmente alguém já chegou, vai chegar em vocês e vai perguntar: ah, eu estou com dúvida sobre o uso do Garment. Então, nós não podemos dar nenhuma instrução do tipo. O que nós precisamos lembrar a pessoa é que a maneira como ela usa diz muito sobre o compromisso que ela assumiu com o Salvador. Eu estive recentemente entrevistando o irmão do interior e aí ele me ao ler isso daí para ele, ele disse assim: eu tenho uma dúvida, irmão Messias, é um senhor, há muito tempo investido. Parece que ele foi investido em 90 e 95, 96, alguma coisa assim. Aí ele falou assim: tem uns irmãos aí que vai para o balneário, não sei o quê, e fica sem os garments de baixo. Assim, ah, eu fico com os garments, eu ponho uma blusa por cima, eu entro com garment e tudo dentro do rio. Aí ele perguntou: eu estou errado? E aí eu li para ele novamente isso daí. Eu disse assim: ó, a maneira como você utiliza demonstra o compromisso que você fez com o Senhor, né? Então, se você utiliza dessa forma, continue utilizando. Se a pessoa utiliza de outra forma, que a pessoa também utilize. Não tem certo e não tem errado. Agora, o que nós precisamos saber é um lembrete dos convênios. E a maneira como a gente utiliza demonstra o compromisso. Certo? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Clareou, de repente, se vocês tinham alguma dúvida ou não? Muito bom. Eu gostaria de perguntar para vocês o que nós vimos na aula hoje que estimulou vocês a, a buscar cada vez mais esse poder, esse acesso ao poder de Deus, que vem do convênio que nós fazemos com Ele. Para mim, com certeza foi o testemunho da. Ai, gente, perdão, estava ligado o microfone, me desculpa. Para mim, com certeza foi o testemunho da Jaqueline, quando ela falou que em certos momentos da vida dela, quando ela sente que necessário, ela ora, né, e pede orientação de acordo com o poder, né, que nós somos investidas, né? Apesar de, outro dia eu vi um discurso eu não sei, não lembro se foi em 70, um apóstolo, que ele disse que nós mulheres, apesar de não sermos casadas, nós somos investidas com o poder do sacerdócio, né? E que quando nós precisássemos, a gente pudesse fazer isso que a Jaqueline falou que ela faz como testemunho dela. Eu não fazia isso,
e agora, com certeza, eu acho que se eu já tivesse feito, não teria tomado algumas decisões erradas. Legal, muito bom, parabéns, Daniela. Então, eu tenho um desafio para vocês essa semana. Fazer o que for necessário. Ah, desculpa, deixa eu abrir para vocês. Então, o desafio da semana é o seguinte: fazer o que for necessário hoje para se qualificarem para essa experiência sagrada. Então, assim, busquem ter uma experiência sagrada da próxima vez que vocês forem ao templo. E se for necessário, como esse desafio está dizendo, busquem fazer hoje. Então, o que que eu vou fazer hoje para que minha próxima experiência no templo ela possa ser cada vez mais sagrada, ela seja mais sagrada ainda do que foram as anteriores? Gostaria de prestar o meu testemunho para vocês. E realmente nós fomos investidos com o poder do alto. O gato do santo sacerdócio, ele nos qualifica para um dia, ao retornarmos na presença de Deus, sendo confirmados pelo Santo Espírito da promessa, como é dito nas Escrituras, e nós fomos valentes na fé, nós podemos nos tornar reis, sacerdotes e sacerdotisas ao lado do nosso Pai, ao lado do Altíssimo. Essas promessas são as que nós recebemos no templo, e elas são válidas para todos aqueles que recebem a investidura de Deus, um símbolo de Jesus Cristo, como nós aprendemos hoje. Compartilhe o meu testemunho e deixo essa aula com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom. O Anderson só pediu para lembrar aqui para vocês entrarem